Você queria esse imaginário do sonho americano. Você encontrou esse sonho americano? Não foi fácil, Karine, mas encontrei. Nós precisamos, primeiramente, no meu conceito, aprender a língua, que foi a parte mais difícil, e trabalhar muito, porque somos imigrantes. Então, assim, eu cheguei com uma blusinha, eu lembro muito bem que o host lá da casa, né, ele foi pegar a gente no aeroporto. Quando ele me viu com aquele suéter tão fininho, ele falou: não, peraí, que eu vou ali no meu carro, vou buscar uma jaqueta de frio pra você, que isso daí não vai te ajudar. Então, realmente, o frio, não foi nem a língua, porque a língua a gente acaba aprendendo, mas o frio foi demais, demais. E até hoje não gosto muito não, viu? E você teve pessoas que, em momentos que você precisou, realmente te estenderam a mão? Outros imigrantes? Tive várias pessoas que me ajudaram, mas sempre tem as pessoas especiais, né? Pessoas que estendem a mão, que falam: não, você pode ficar aqui no meu quartinho essa noite, ou até quando você arrumar um lugar para você ficar. Então, assim, porque a gente tem esses momentos difíceis. Eu tive momentos quando eu cheguei aqui em New Jersey, por exemplo, depois de New York, eu não tinha onde dormir, né? Eu dormia no chão, num cobertor. Eu precisava trabalhar, então o meu foco era o trabalho, né? O meu foco era tentar sair daquela situação o mais rápido possível. Eu faria tudo de novo, tudo que eu fiz eu faria de novo. Não tenho nenhum arrependimento de nada do que eu fiz, de nada do que eu precisei passar. Agradeço todos os desafios, todos os dias. Eles são o alicerce para minha vida hoje. E você tinha no seu coração, assim, o sentimento, você tem isso de que você ia dar certo em algum ponto? Você sempre teve essa esperança? Sempre tive. Eu nunca duvidei, você acredita? Nunca duvidei de nada. Eu sabia que ia dar certo. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer. E eu vivo assim até hoje, até ontem. Sua história de vida importa. Bem-vindos a mais um episódio do Imigrou. Hoje estamos recebendo Kênia Carvalho. Ela é enfermeira, licenciada aqui nos Estados Unidos, especializada na área da estética, os injetáveis que a gente tanto ama. Kênia Carvalho, muito obrigada por participar conosco, por vir compartilhar essa história e o seu conhecimento. Obrigada, Karine. Obrigada ao Imigrou. Já acompanho o trabalho de vocês há algum tempo. Estou muito feliz de participar hoje. Kênia, então vamos lá. Vamos começar do princípio. Você é imigrante há 24 anos. O que te fez tomar a decisão de mudar para os Estados Unidos? Qual foi o seu momento imigrou? Eu penso que realmente é o sonho de todos nós, o sonho americano, que todos nós temos de mudar de vida, de melhorar, de fazer uma vida nova. Então, quando eu saí do Brasil, eu já tinha claramente na minha mente o que eu queria: morar nos Estados Unidos. Você queria esse imaginário do sonho americano. Você encontrou esse sonho americano? Não foi fácil, Karine, mas encontrei. Nós precisamos, primeiramente, no meu conceito, aprender a língua, que foi a parte mais difícil, né? E trabalhar muito, porque somos imigrantes. E temos que ter sempre em mente essa ideia de melhorar, de fazermos o nosso melhor, de acompanhar o movimento americano, a vida americana e fazer parte dessa vida, né? Deixar para trás o Brasil não é somente deixar o Brasil, mas também incorporar os costumes americanos à nossa nova fase aqui na América. Sim, sem resistência, sem ficar olhando muito para trás, né? Entender que ser imigrante tem isso, fazer parte do contexto onde você escolheu, assumir a responsabilidade de você escolheu estar aqui, né? Exatamente, e essa é a parte mais difícil, porque é uma cultura diferente, hábitos diferentes, língua, comida, vestuário. Então, isso tudo é um conjunto de uma fase nova nas nossas vidas, e nós precisamos nos adaptar. E há que ter muita coragem e fé. Sim, é um reaprender a viver, né, novamente, porque nós sabemos um horário de dormir, a gente tem esse hábito, nós sabemos o jeito que a gente gosta de preparar a comida, o jeito que a gente se veste, como se organizar num ambiente quando estamos no Brasil. Quando a gente imigra, muda tudo. Até o supermercado é tudo diferente, as músicas que você escuta, o horário de ir para a cama, o movimento nas ruas, tudo é diferente. A não ser que você viva realmente exclusivamente num lugar onde tem muito brasileiro e que aí a cultura dominante do lugar é o Brasil.
Você, na verdade, assim, você se transportou para um lugar mais distante, mas continua vivendo a cultura brasileira, né. Não é tanto ali o imigrar, que é você incorporar a cultura do lugar que você escolheu, É né. verdade, você vai até achar engraçado o que eu vou falar, mas uma das primeiras coisas que eu prestei atenção, que me espantou um pouco, é a naturalidade do americano, né. Eu lembro muito bem que lá nos tempos de Brasil, a minha mãe para fazer uma compra de supermercado, ela colocava um sapato de salto e se maquiava. E aqui nós vamos ao supermercado com o pessoal vestido de pijama, né. Então, é um choque, assim, você acha até um pouco absurdo, mas você aceita aquilo com o passar do tempo, né, e até se incorpora um pouco nessa Com cultura. certeza, essa parte aí eu incorporei. Eu gosto de me arrumar, mas se não dá tempo, se eu tô com pressa, se eu preciso do negócio ali, gente, eu ponho um casaco, é claro, mas vou de Crocs, vou de Uggs, vou de qualquer coisa. E tá tudo certo, né. Tudo certo. Ninguém te julga, ninguém É, te olha, você faz suas comprinhas e volta para casa. exato. E da mesma forma, se a gente tá arrumado, tá lindo, maravilhoso, mesma coisa, ninguém te julga, ninguém Não, te olha, ninguém, tipo assim, todo mundo é muito mais, não, é cultural, né, é é todo mundo mais, é introspectivo mesmo. verdade, Né, verdade. é mais para ele, para a vida dele, a família dele, porta fechada, acabou e fim. É uma liberdade muito boa. Eu amo a América, amo os Estados Unidos, posso falar com toda certeza, esse agora é o meu país, amo o Brasil também, mas sou americano de coração e a minha vida está aqui. O meu empreendedorismo está aqui, hã, e a minha família que eu formei está aqui, meu filho. Então, é um país que me deu uma oportunidade única, única, e eu sou muito grata, grata a Deus e grata aos Estados Unidos por isso. Sua carreira tá aqui, seus clientes estão aqui. Verdade. Kênia, e você imigrou para os Estados Unidos por uma necessidade ou por um sonho realmente? Sabe o que foram os 2? Porque, eu sou muito sincera, eu não tinha uma vida, muito bonita no Brasil, né, eu vim de uma família de classe média baixa, não sei nem se existe mais essa categoria no Brasil, né. Meu pai trabalhava, minha mãe costureira, né, e uma família de 3 irmãos, de 5, vivendo como todos vivem no Brasil, então uma vida mais difícil, não era, uma vida, assim, completamente pobre, mas eu também não era rica, eu tinha que trabalhar para ter o que eu queria. E aquilo, com esse sonho, né, que eu sempre tive de melhorar, eu sempre pensei nos Estados Unidos. Eu estudava numa escola estadual, mas eu tinha muitos amigos da zona sul de Belo Horizonte. Então, eu meio que vivia aquela vida deles, né? Os pais viajavam para os Estados Unidos, para a Europa, e eu falava: "Meu Deus, que vida boa, né, que Uhum. deve ser". Então aquilo foi meio que incorporando na minha mente. Eu falei: "Um dia eu quero isso para mim". Lógico, né, eu era muito jovem e com muito trabalho, muito esforço, estou aqui hoje, né. Mas eu penso que é uma mistura, foi um pouco de coragem com necessidade também. Sim. E quando você chegou nos Estados Unidos, qual foi o primeiro choque de realidade, assim, que você percebeu? Falou: "Nossa, eu tô em outro país, é outro ambiente, eu preciso me adaptar". O frio. Ai, meu Deus, o Meu inverno. Deus, que frio! Eu vim por um intercâmbio, né, e eu fui morar em Upstate New York, em Poughkeepsie, Waukegan. É uma área montanhosa, com muita neve, e foi em dezembro, então muito perto do Natal. Nessa época, assim, a gente só ficava em casa e tomava chocolate quente, ninguém fazia mais nada, né. Nevava demais naquele lugar. Então, assim, isso para mim foi muito difícil adaptar, porque eu vim com uma blusinha do Brasil, o frio do Brasil nem se compara a isso aqui, né. Isso que Minas não é um estado muito quente, assim, né, Exatamente. dos mais quentes. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu cheguei com uma blusinha, eu lembro muito bem que o host lá da casa, né, ele foi pegar a gente no aeroporto, quando ele me viu com aquele suéter tão fininho, ele falou: "Não, espera aí que eu vou ali no meu carro, vou buscar uma jaqueta de frio para você, que isso daí não vai te Não te ajudar". ajuda. Uhum. Então, realmente, o frio, não foi nem a língua, porque a língua a gente acaba aprendendo, mas o frio foi demais, foi demais. E até hoje eu não
não gosto muito não, viu? Do choque. Pois é, eu também não, mas já estamos aqui esse ano no inverno, que foi Demais. bem intenso, né. E É. tá sendo longo. Nossa, nevou ontem, tá gente, ontem. Nós já estamos aí quase em março, né. E em que momento você percebeu que você não estava mais, assim, tentando, que você já tinha ficado aqui? Foi quando realmente eu comecei a conviver com os americanos, né, nessa área de Upstate New York, onde eu estava, e que eu notei que tudo era fácil. Aí você pergunta: Uai gente, "Fácil?" Sabe o que que é fácil? É você chegar, você ter esse poder de compra, você chegar numa loja, você: "Eu quero um micro-ondas". Você vai lá e você compra. "Eu quero um anel". Você vai lá e você compra. E você trabalha, e você tem como pagar, e você constrói a sua vida, você constrói o seu futuro. Olha, se você quiser, você pode estudar. Mesmo? Sim, te damos a oportunidade de estudar aqui. É um país de oportunidades diversas. Isso me encantou. E naquele momento eu percebi que era aqui que eu queria ficar, era aqui que eu queria evoluir e fazer e ter hoje tudo que eu tenho, né. Naquele momento eu percebi que realmente os Estados Unidos seriam, o meu grande futuro. mas aconteceu na sua trajetória algum momento que você pensou em desistir? Falar: "Ai meu Deus do céu, embora tá tudo lindo, não é para mim não"? Você Ah, teve esse momento baixo? tive alguns, mas eu acho que o mais crucial de todos eles foi, quando eu percebi que eu estava longe realmente da minha família. Naquela época, como eu cheguei em 2001, nós não tínhamos toda essa facilidade com a rede social, né, De comunicação. não tínhamos. Nós, nos comunicávamos pelo cartão telefônico. Eu não sei se você é dessa época, mas eu sou. Nós tínhamos um PIN number e nós ligávamos para aquele PIN e assim eu conseguia chamar a minha família no Brasil. Ou haviam também lojas nas quais a gente poderia, telefonar aos nossos familiares e nos comunicar. Então, essa foi a parte mais difícil. Eu vi que eu estava sozinha, de família, os meus amigos realmente estavam todos longe, e eu sempre fui uma pessoa de muitos amigos, e eu não tinha mais isso. Eu me vi num ambiente americano, do jeito que eu queria, porém sem esse aconchego familiar, esse valor das minhas amizades, né, assim, a gente tem os nossos amigos e a gente, preserva isso, né, nem são todos, mas sempre tem aqueles mais chegados que a gente sempre telefona, e eu vi que isso foi se distanciando. Então naquele momento eu percebi que a solidão ia fazer parte um pouco da minha história, e Uhum. aí não foi legal. E você conseguiu reconstruir, laços que você acredita de fato serem verdadeiros aqui? Amizades, assim, que você fala: "Não, isso aqui é uma amizade para eu conservar". Aqui sim, sabe por quê? Nós temos também pessoas que estão passando pelo mesmo processo que nós. Então, assim, apesar de que existem pessoas que não sabem lidar muito bem com isso, e cada um tem o seu jeito, o seu processo de percepção de como vai viver, de como vai enfrentar os desafios, né? Sempre tem as pessoas que você se identifica, né, não são muitas. A correria do dia a dia, do trabalho, dos desafios não te permite, ter mais uma comunicação lá atrás, quando a gente tinha com os nossos amigos lá da nossa escola, isso já não existe. Mas sempre tem alguém que você se identifica, que você quer, aprofundar, que você quer compartilhar aquilo que está te incomodando, um sonho ou, até mesmo algum problema, né. E isso faz parte da vida, eu acho que é da vida geral do ser humano. Você precisa se identificar com alguém, só não precisa ser muitos, mas alguém que vai ali te entender e te apoiar. E você teve pessoas que, em momentos que você precisou, realmente te estenderam a mão? Outros imigrantes? Tive várias pessoas que me ajudaram, mas sempre tem as pessoas especiais, né, pessoas que estendem a mão, que falam: "Não, você pode ficar aqui no meu quartinho essa noite, ou até quando você arrumar um lugar para você ficar", né. Então assim, porque a gente tem esses momentos difíceis, eu tive, né, eu tive momentos quando eu cheguei aqui em New Jersey, por exemplo, depois de New York, eu não tinha onde dormir,
né, eu dormia no chão, num cobertor, né, eu precisava trabalhar, então o meu foco era o trabalho, né, o meu foco era tentar sair daquela situação o mais rápido possível, e você sempre tem, né. Eu tive algumas pessoas, infelizmente nem todas eu tenho esse contato mais, mas sou muito grata a Deus pela vida de cada um. Sim. Você observa que os imigrantes, eles mais se ajudam ou mais, assim, se isolam, cada um na sua, dando espaço um para o outro? Olha, eu vejo aqui, pelo menos na comunidade brasileira, aqui em New Jersey, eu vejo uma certa união sim, eu vejo isso sim. Concordo. Eh apesar de que alguns não vão concordar, mas eu vejo isso, sabe. Participei já de algumas campanhas de ajuda e, às vezes, pessoas que eu nem sabia que estavam precisando de ajuda, e se não fosse essa união, a gente não saberia, Uhum. né, e a gente não poderia ajudar. E você sabe que o povo brasileiro, ele é muito solícito, Sim. sabe. Você às vezes tem pessoas, eu acredito nisso, que elas só precisam de uma oportunidade para elas poderem ajudar. Uhum. E essa ajuda vai vir daquelas pessoas que você nem imagina, né. Então a comunidade sim, ela é unida, ela é unida. Eu concordo, é unida e a tendência é ficar cada vez mais unida. Tem muitos movimentos, eu acho que inclusive nós mulheres estamos de parabéns nesse Nossa, ponto, porque a gente se uniu também para o empreendedorismo. Eu vejo verdade. muitos eventos, uma realmente torcendo para a outra, então vai ser bonito de ver os próximos anos. Podem escrever isso aí que eu estou falando, para todas nós. Amém. É. No seu processo de imigração, o que foi mais desafiador, mais difícil? A parte financeira ou a parte emocional? Karine, mais uma vez eu vou ter que combinar esses 2 aí, porque, você tem a necessidade, o imigrante tem essa necessidade de trabalhar para se sustentar, né. Nós não temos mais aquele aconchego dos nossos parentes ou dos nossos amigos, se você precisar de um apoio, você não, isso aqui não tem, né, Uhum, então você tem que trabalhar, então você tem que deixar esse lado emocional um pouco meio que de lado, então aí a gente se torna um pouco mais frio, e a gente acaba entrando nessa onda americana de frieza, aham. né, em todos os sentidos, né. Eh, mas realmente é uma combinação dos 2. Kênia, e ser uma imigrante, você acha que te fortaleceu ou mais te endureceu? Me fortaleceu com certeza. Eu faria tudo de novo, tudo que eu fiz eu faria de novo. Não tenho nenhum arrependimento de nada do que eu fiz, de nada do que eu precisei passar. Agradeço todos os desafios, todos os dias. Eles são o alicerce para minha vida hoje. Todos, todos os momentos difíceis, tudo que eu passei, eu sou quem eu sou hoje devido a esse processo difícil, árduo, de decisões duras, de momentos que eu pensei que eu não ia conseguir, mas isso fez parte da Kênia Carvalho hoje. Tudo isso foi necessário. E você se orgulha da Kênia Carvalho hoje? Eu tenho muito orgulho. Eu tenho orgulho, desculpa, eu tenho orgulho da minha licença, eu tenho orgulho de ser enfermeira, eu tenho orgulho da mãe que eu me tornei, eu tenho um filho maravilhoso. Às vezes me dá um pouquinho de dor de cabeça, mas um rapaz de 21 anos, eu tive a idade dele, nós tivemos essa idade, a gente sabe como é, a gente acha que Uhum, a gente sabe tudo. Eu tenho esse orgulho porque não foi fácil. Não tive muito apoio em nenhum sentido, então isso, para mim, foi a pior fase, essa fase, na qual eu tive que me reconstruir e reaprender uma nova profissão. E ao mesmo tempo ter que lidar com uma família, com um filho, e enfrentar todos os problemas emocionais, conjugais, e superar isso tudo. Então eu tenho sim orgulho. Nós devemos ter orgulho, sabe, Karine? Quando a gente olha para trás e a gente vê que a gente se superou e tá tudo dando certo. uhum. E olha, gente, que coisa maravilhosa a gente estar entrevistando na melhor fase, Kênia. Essa é a sua melhor fase, você acha? Eu
Eu acho que a melhor fase ainda tá por vir. Já melhorou muito, sabe, mas eu tenho muito trabalho ainda pela frente. Tenho, mais uma etapa na minha vida profissional que eu quero cumprir. Essa fase, ela tá ótima, mas a melhor ainda tá por vir. Adorei essa resposta madura, muito bem. Kênia, e você tá sim colhendo os frutos, como nós falamos aqui, mas você tem uma história, vamos voltar um pouquinho lá em Minas Gerais, de muito sacrifício, você sempre foi determinada. Conta pra gente essa história de passar em uma posição das primeiras colocadas geral da PUC. Ai, Karine, aí você pegou numa lembrança muito boa até, porque eu sempre gostei de estudar, né. Engraçado que ontem mesmo estava pensando nisso, eu não tenho nenhum talento. Assim, eu não sei cantar, eu não sei dançar, né, não sei modelar, mas eu gosto de estudar. Então eu me fiei nisso, sabe. Eu sempre fui meio que o patinho feio da rodinha de Gente, amigas. que roda é essa? Meu Deus do céu, vou passar longe. Mas é verdade. Ai, então eu tinha que estudar, né, então assim, hoje eu posso falar, porque tem aí a minha família, os meus amigos, né, que vão assistir, né, essa entrevista, eles não vão me deixar mentir. Eu sempre fui muito inteligente e assim, sempre gostei dos primeiros lugares da escola. Hum, Então assim, eu tenho títulos até, isso já, né, na escola uhum. de 8ª série, né. Mas a faculdade, ela era um sonho. E, na verdade, o que eu queria mesmo era ter passado no FMG, mas não tem jeito, né, o FMG a gente É, tem com a que base da é, escola pública é bem é, apertado, né? foi. Mas eu estudei muito e eu não sei engraçado, um detalhe que talvez eu não te contei, nessa época que eu prestei o vestibular na PUC, foi, no ano de 99, se muito me engano, eh, o meu tio faleceu. Ele foi assassinado nessa época. E foi justamente na época de vestibular, então pensa numa pessoa que foi triste fazer um vestibular, sabe. Então não esperava esse título todo, né, mas eu acho que quando você quer muito realizar um sonho, nada te atrapalha, né, e mesmo com toda a tristeza, toda a dor, né, eu prestei o vestibular e depois eu fui no funeral dele, foi um dia muito triste nas nossas vidas, de toda a família, foi uma situação muito triste, e aí veio o resultado, né, do 10º lugar geral na PUC, meu nome saiu lá no estado de Minas, eu nem sabia, uma amiga minha que me ligou Para contar. para Você viu a contar. colocação? "Você sabe que você passou?" Eu falei: "Mas passei", nem eu sabia, porque eu estava tão triste, né, com o ocorrido do falecimento do meu tio, e e isso veio. Então aquilo para mim foi realmente um divisor de águas, sabe. Só que ao mesmo tempo, chegou um momento que você precisou, optar por não concluir isso. Foi, Fala sobre esse momento, para a foi. gente ter a noção do que um imigrante abre mão. Tudo são flores quando você tá nessa fase boa, né, então depois dessa notícia boa, né, da colocação e tudo, veio a realidade. Eu tinha que pagar a faculdade, Uhum, porque a PUC, né, a Pontifícia Universidade Católica, ela é privada e uhum. ela não é barata. E aí é que veio o desafio, né. Em meio a muitos empréstimos, em meio a muita ajuda até dos meus pais, assim, mas não foi o suficiente. Então eu tive que ter um momento que eu precisei interromper, infelizmente. Então essa trajetória ela ficou um pouco para trás, então faltando 1 ano para eu concluir o curso, eu tive que interromper. Foi quando eu tive a oportunidade de vir aos Estados Unidos por meio de um intercâmbio, né, e infelizmente deixei para trás o meu último ano da faculdade, né, como a gente fala, eu até esqueci o termo, mas, a gente faz uma apresentação de um trabalho, né, Ah, trabalho de monografia. conclusão de curso, É, TCC. isso. E aí eu não consegui, eu não tinha tempo, não tinha dinheiro, já tinha uma dívida enorme na faculdade, e aí apareceu a oportunidade do intercâmbio, que um outro tio meu da minha família me ajudou, e eu consegui vir aos Estados Unidos, que de princípio era para ficar só 2 anos, tá, e Uhum. depois voltar para concluir esse curso, pagar tudo,
e continuar, né, a minha faculdade, Então, assim, continuar a o vinda para mestrado. os Estados Unidos aconteceu como uma alternativa para você, inclusive conseguir recursos para se formar. Sim. E você Uhum. comentou na nossa conversa prévia que, você fazia várias coisas para poder pagar a faculdade. Fazia, fazia. Ai, Hum. gente, fazia. Eu fazia bolo de chocolate, eu fazia brigadeiro, eu vendia Avon, Mary Kay, Natura, vendia lingerie, sabe. E o pessoal comprava, porque todo mundo sabia da minha situação. Eu nunca escondi, Uhum, sabe. Tem uma situação engraçada, eu cheguei um dia porque eu não comia, eu trabalhava no centro de Belo Horizonte, na Praça 7, eu trabalhava numa financeira, porque eu estudava economia lá. Então, trabalhava nessa financeira o dia inteiro e ia para a faculdade sem comer nada. Só que de vez em quando eu roubava umas cenouras que tinham lá na hora do lanche deles, né, e eu colocava dentro da minha mochila. Então, toda vez eu chegava na sala de aula, eu tirava uma cenoura da minha bolsa e começava a comer, porque eu não tinha nada, não tinha nem dinheiro para comprar uma coxinha. uhum, E aí, um amigo meu veio e falou assim, me deu um pacotinho com iogurte, com sanduíche, com refrigerante e falou assim: "Isso aqui é para você, porque eu tô cansado de ver você comer cenoura todo dia". Aquilo para mim, sabe, eu não sabia se eu agradecia ou se eu chorava de desespero, de vergonha, né. uhum, Mas eu agradeci e falei: "Gente, essa situação tem que mudar. Não dá, não dá. Realmente, é literalmente vender o almoço para comprar a janta, e assim não dá". Então aí eu comecei a pensar numa outra alternativa e eu não acredito em coincidências, eu acredito em plano de Deus, né. Sempre fui uma pessoa de muita fé cristã, já frequentava, né, a igreja evangélica nessa época, sempre tive muita fé, eu acreditava que minha vida ia mudar, eu tinha fé para isso. uhum. Então foi nesse momento que eu me ajoelhei um dia no meu quarto, fechei a porta, me ajoelhei e falei: "Deus, muda minha vida, muda minha história". E veio. Não veio no outro dia, lógico, né, que a gente todo mundo acha que a gente faz uma Uhum, oração, no outro dia Deus já tem que cumprir. Deus não é assim, tá. Deus faz tudo no tempo dele, e o que é melhor para nós. Então, e veio essa mudança, depois de quase um ano, uhum. e foi tudo rápido. E você tinha no seu coração, assim, o sentimento, você tem isso de que você ia dar certo em algum ponto? Você sempre teve essa esperança? Sempre tive. Uma Eu nunca duvidei. intuição ali? Eu nunca duvidei, você acredita? Nunca duvidei de nada. Eu sabia que eu ia dar certo, sabia. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer, e eu vivo assim até hoje, até ontem. Muito bem, é isso aí. Kênia, e aqui nos Estados Unidos, para essa menina estudiosa, dedicada, como você disse assim, né, o meu talento é estudar, eu acredito que você tenha precisado dar uma pausa para poder sobreviver primeiro aqui. Você passou por essa etapa? Passei, passei. Como todo imigrante, né, nós precisamos sobreviver, né, então o que eu pensava? Eu preciso trabalhar. Passei por várias fases, né, fiz trabalhos na faxina, trabalhei de babá, mas eu sempre com aquele foco nos estudos. E quando essa oportunidade veio, foi quando eu me casei, né, porque aí eu me legalizei completamente e tive a oportunidade de fazer uma faculdade, né, que até então somente com visto de trabalho eu não poderia fazer isso. Então, como eu sempre fui muito certinho, eu nunca gostei de fazer as coisas assim errada, vamos dizer, eu não sei, né, eu sei que a necessidade de cada pessoa é diferente. Eu me casei e quando eu, consegui me legalizar, eu voltei para a escola de novo. Mas até então foi uma fase difícil. Porque não foi assim, tão flores igual eu pensava, né. O meu sonho de construir uma família, de ter filhos, queria ter pelo menos uns 4, um cachorro, uma casa, como todos o que eu queria era muito simples, Uhum. né, mas isso se tornou um pesadelo. Sim, você teve um relacionamento abusivo, você passou por isso, certo? Infelizmente, muito abusivo, uma pessoa hoje, né, a gente fala muito do efeito narcisista, né, isso existe gente, isso existe. E é mais comum do que nós imaginamos. Só que sabe qual é o problema? É que quem está passando por isso não percebe.
Eu não percebi. Então eu vivi quase 20 anos nesse relacionamento pensando que tudo era normal, que o que acontecia era normal. Ah, porque ele está cansado hoje. Ah, coitado, ele paga as contas. Ah, mas eu tenho um carro, eu tenho uma casa agora, eu tenho um filho. Tá tudo bem, vai passar, vai melhorar. Não melhora. O abuso continua. O abuso psicológico, o abuso físico. E, infelizmente, hoje eu posso falar nisso, porque apesar da emoção, mas eu quero falar. Porque se há alguém passando por isso, você precisa agir. Hoje eu tenho uma perna que ela é quebrada devido a isso. Eu fui empurrada das escadas abaixo, no ano de 2016. Sabe o que aconteceu? Eu perdoei. Ele voltou para casa. E o que aconteceu? De novo, ele me batia de novo. Ele me batia sempre. Todas as vezes que tinha alguma coisa errada, ele me batia. Todas as vezes que eu não fazia o que ele queria, ele me batia. E eu aguentava. Aquilo eu aguentava, porque eu tinha um filho pequeno e eu pensava, eu não vou conseguir criar esse menino sem o pai. E isso é o erro. Esse é o erro da mulher que não toma atitude na hora certa. E foi esse o meu erro. Eu precisava tomar atitude e não tinha coragem, porque eu tinha uma casa, eu tinha um carro, eu tinha uma vida financeira estável, mas eu estava destroçada psicologicamente, fisicamente, vários reports na polícia, que até os policiais da minha cidade já não queriam mais atender as ocorrências. Eram várias. Os meus vizinhos já falavam: até quando você vai aturar isso? E então, quando isso tudo aconteceu, foi quando meu filho ficou muito doente, devido a essa proporção do abuso, ela se tornou tão caótica, que o meu filho ficou doente emocionalmente, quase faleceu, e aí eu me dei conta que eu precisava sair desse abuso, desse relacionamento abusivo. E quando você percebeu realmente que você estava sendo abusada? Você sabe que desde o primeiro momento, desde o primeiro da a primeira cabeçada que eu levei, eu sabia que eu estava sendo abusada, mas eu não tive coragem de sair daquilo, porque o Felipe era um bebê, ele tinha 1 ano de idade, e eu fiquei com medo de enfrentar aquela situação sozinha. Teve o peso da papelagem de imigração, que eu estava passando pelo processo, e se ele me retira os papéis? E se ele não está aqui para mim? E se ele some? E se ele não dá o apoio, o suporte financeiro? E eu pensava muito no Felipe, no meu filho, né, então isso era o que mais pesava, porque ele era um amor com o menino, comigo um carrasco, né, mas pelo meu filho eu suportava. E você falou que ele te agredia fisicamente, quando as agressões começaram? Depois as agressões físicas, né, começaram? Elas começaram eu tenho até uma data, em 2007. Foi quando ele me deu a primeira agressão, ela ocorreu e eu penso que eu quase quebrei o meu nariz. Ele quebrou o meu nariz nessa época, né, porque até o poder do ácido hialurônico, né. Que nós vamos falar bastante Aham. aqui. Né, então o meu nariz ficou um pouquinho mais certinho agora, e elas começaram assim, foi logo depois que meu filho fez 2 anos. Então, aí aquilo foi frequente, às vezes melhorava, ele vinha, pedia perdão: "Ai, desculpa baby, não, a gente tá, passando uma fase difícil, eu tô nervoso", e é sempre assim, é Uhum. sempre assim: "Me perdoa, eh, vai melhorar, me desculpa". Aí ele ia lá, comprava um presentinho, me agradava, e estava tudo certo. E eu naquela ilusão de que ia ficar tudo bem, ficava algumas semanas, talvez alguns meses, mas sempre voltava. E a família dele, onde que estava? Elas, assim, as pessoas sabiam dessas queixas recorrentes na polícia? Alguém
Ele não ficava constrangido das pessoas saberem que ele é um homem que batia em mulher? Não, não. Eu acho que para ele era até orgulho. Sabe o que ele me dizia? Ele falava Não, não assim consigo acreditar. ele falava assim: mulheres assim igual você precisa apanhar mesmo para aprender a respeitar um homem de verdade, porque eu sou um homem de verdade. Eu coloco comida na mesa e você tem o que você precisa. Você trabalha porque você quer. E eu sempre trabalhei, sempre fui muito independente, né. E depois dos abusos, isso ficou mais eminente para mim ainda, né, de ter uma profissão que eu pudesse me sustentar, porque eu sabia que meu casamento um dia ia acabar. Uhum. Eu sabia, eu tinha essa visão. A família, no início, ninguém sabia. Eu escondia de todos. Eu tinha Porque você tinha vergonha. vergonha. É, Isso você acha essa vergonha de trazer a público essa humilhação, né, você acha que te impediu de sair da situação mais cedo? sim, sim. E eu também não queria eu não queria fazer essa revelação e ser julgada, porque na minha cabeça eu seria julgada pelas pessoas, né, eh, como eu fui, como eu vi de uma pessoa que soltou a clássica frase: "Poxa, que green card caro, hein". Então, assim, aquilo quando eu ouvi dessa pessoa, essa frase, uma vez que eu comecei a falar um pouco do que eu estava passando, aquilo me travou. Uhum. Então eu pensei: "Não posso falar com mais ninguém". Né, eu tenho que trabalhar, conseguir um emprego bom, para que eu possa um dia arrumar um advogado e acabar com isso tudo, Uhum. né. E você acha que ele se sentiu fortalecido e até incentivado a continuar com os abusos, porque de certa forma ele, sabia da questão dos documentos e do green card? Sim, várias vezes eu ouvi ele em conversas telefônicas falando para os amigos: "Eu vou na imigração e posso relatar, e posso me negar a continuar o processo". Tipo, é uma Uma ameaça, né. ameaça: "Se ela não me obedece, eu vou fazer isso sim". Ela E não tem. quantas mulheres imigrantes hoje, não só aqui nos Estados Unidos, né, mas no mundo passam por isso, né, essa prisão, do parceiro por causa de documentação. É uma falta de informação e até mesmo uma ajuda psicológica que a gente precisa. Eu acho que essa questão do abuso, gente, ela vem realmente, assim, até mesmo, familiar, sabe, eu, né, depois eu fiz terapia, né, muito tempo, e eu pude compreender, quando você vem de um lar onde o abuso é comum, você carrega isso com você. Essa é uma verdade. A tendência é A naturalizar e tendência é repetir o padrão, né. é, então, infelizmente, foi o que aconteceu comigo. Não percebia que isso ia acontecer numa fase, porque ele era muito doce até com a minha família, né. Então a minha própria família me julgava, né, eu ficava com medo até da minha família falar: "Não, você tá doida, ele não vai fazer isso com É você". aquele marido que é agradável com todo mundo, que todo mundo É, acha a coisa mais fofa, é, e aí de repente é, é um monstro. e você também tinha receio de perder a guarda do seu filho? Isso era algo que ele Sim, usava? sim, era outro ponto que você realmente, tem e é verdade. Ele falava isso. Ele falava que ninguém que nenhum juiz ia deixar a guarda do menino comigo, porque eu não era ninguém. Eu não tinha uma profissão. Você na época, né, eu fazia vários tipos de trabalhos, né, que eu ainda estava na fase de escolar, né, Uhum. voltando para a faculdade, então eu fazia serviços de limpeza, eu era babysitter. Eu falava: "Você não tem nem uma renda fixa, Não tem não documento? tem documento, você acha que o juiz vai deixar esse menino com quem?". E meu maior medo era o meu filho se tornar um mini pai dele. Uhum. Né, era o que eu não queria. Então, ah, E é o que Felipe não aconteceu, graças a não Deus, né. aconteceu. Uhum. Porque os nossos filhos, eles são bênçãos de Deus nas nossas vidas. E Felipe, ele é uma promessa do evangelho na minha vida. Eu não podia ser mãe. Tanto é que eu tive só o Felipe. Nunca mais eu consegui engravidar. Então, eu acredito sinceramente que o Felipe, ele é essa promessa na minha vida e é o meu filho amado. Jamais, sabe, eu tô aqui por ele,
Hoje nós vivemos juntos, né, sozinhos, e, e a gente se entende, a gente conversa muito, e a gente tem uma vida realmente, assim, de muita união, de muita paz entre nós. Apesar dos pesares, da idade, de tudo e de tudo mais, mas eu sei que ele é um grande homem. Ele não vai ser, ele já é um grande homem. Com certeza. Eu acredito, é filho de uma mãe forte e tem exemplo em casa para se inspirar. Fala um pouco sobre os sacrifícios que você teve que fazer para chegar lá. Nossa, eu vou ficar aqui até amanhã. Não, foi muito difícil, porque primeiro, é uma área completamente diferente do que eu fazia no Brasil. Você pular de economia para a área da medicina, não tem muito a ver, a não ser a matemática, que ela está presente em qualquer campo, né. O mais difícil deles foi realmente enfrentar essa volta às aulas, volta ao campo de estudo, sendo mãe. E tendo que trabalhar, porque eu já tinha um trabalho nessa época, né, eu consegui um trabalho de assistente de enfermagem, né, tirei a minha licença, é uma licença que nos permite trabalhar auxiliando, né, em atendimentos domiciliares, né, então eu trabalhava para uma agência de home care Uhum. nessa época. E ali eu já fui me interessando pelos curativos, pelas coisas, e algumas enfermeiras, a gente é brasileira, a gente tem o nosso jeitinho, né? Uhum. A gente conquista as pessoas. Ah, você pode fazer isso. Enquanto a enfermeira ia lá conversar A com a família. família, eu ficava lá tomando conta. Eu fazia já os curativos, eu já colocava, inseria catéter, urinário, aprendi. Aprendi inclusive com um enfermeiro que era professor de uma universidade, então ele falava assim: "Não, não, vou te ensinar, vou te ensinar". Então aquilo eu já ia fazendo. E eu fui me interessando e voltando a estudar, uma fase muito difícil da minha vida, porque você sabe, aqui na América você está sozinho. Nem sempre você tem um vizinho que fala assim: "Eu tomo conta do seu filho para você". Nem sempre eu tinha recursos financeiros para pagar uma babá, né, porque a minha escola eu saía às 3 da tarde, eu só voltava à meia-noite. E também nenhuma ia querer trabalhar, assim, dia a dia só para essa carga horária absurda, né, que é quando ele chegava da escola. Então eu enfrentei esse desafio, ao mesmo tempo, por eu ter esse marido abusador, ele não me ajudava. Então ele fazia de tudo para, com o perdão, para me avacalhar mesmo, Uhum. né. Então assim, ele chegava mais tarde do trabalho, ou ele: eu hoje não vou poder cuidar do nosso filho não, você não vai poder ir para a escola". E eu não podia, porque eram clinicals, né, são fases da enfermagem que você tem que fazer uma certa residência na área hospitalar. E isso não é permitido você falhar nenhum dia, nenhum, a não ser que você tenha um atestado médico e tem que ser um muito bom, não pode ser qualquer um não. E aí, nessa fase, gente, eu fiz cada coisa que vocês não têm ideia. E uma delas foi, deixar o meu filho no estacionamento do hospital, jogando videogame, ou com o iPad que ele tinha, porque eu não tinha com quem deixar, eu não podia faltar. Já para os finais, né, e os finais dos clínicos, você tem que fazer uma demonstração das suas habilidades, né, clínicas que você aprendeu, e naquele dia eu não tinha ninguém, nenhum vizinho, eu não encontrei nenhuma babá, eu não tinha o meu ex-marido para cuidar, e aí ele ficou no estacionamento do hospital jogando videogame dentro do carro. E eu pedindo pelo amor de Deus, falei: "Felipe, fica quietinho, a mãe volta aqui assim que eu puder". E deixei o meu telefone com ele e falei: "Qualquer coisa você liga para o 911". Meu Deus do céu. Quantos anos que ele tinha? Nessa época ele tinha 7, Jesus! 7 para 8 mais ou menos, né. E aí, gente, não foi só uma vez, porque cada fase que eu passava da enfermagem, parecia que o trem ia dificultando mais ainda, sabe. E quando eu vi que eu não tinha mais solução para aquilo, eu tive que falar para as minhas superiores, porque eu comecei a ficar com medo, eu falei: "Eu vou perder a guarda desse menino, eu vou me meter É. num problema enorme", né.
E aí elas começaram, Deus é tão bom, que elas entenderam, e aí elas permitiram que eu levasse ele para a cafeteria do hospital, e ali ele ficava com a minha supervisora, Oh, meu Deus. já para as 2 semanas que faltaram, né. E eu só tenho que agradecer. Sabe aquela coisa, quando é para dar certo, gente, até o diabo obedece. Quando Deus manda, né? Quando Deus manda, Uhum. né, porque não há nada que vá te impedir de realizar aquilo que já está escrito na sua vida, sabe. Não é destino, é plano de Deus. É o plano de Deus, foi o plano de Deus na minha vida, foi o plano de Deus que deixou aquilo tudo errado, que bagunçou tudo, porque depois disso o Felipe precisou muito de mim. Ele teve uma doença terrível. E se não fosse Deus, se não fosse o conhecimento que eu tive, se não fosse eu lutar com aqueles médicos lá e falar, eu bati o pé e falei: "Não, vocês não vão retirar os intestinos desse menino". E eles falaram: "Mãe, mas não tem outro jeito". Eu falei: "Tem jeito, ele tem 15 anos". Se não fosse eu conhecer um pouco da medicina, porque quem sou eu comparada a cirurgiões e a médicos que já estão na área há muito tempo, né. Mas eu falei: "Gente, não, isso não". Então, nessa época ele precisou muito de mim, muito. Eu vi meu filho definhar sozinha. E nessa época o meu casamento já tinha acabado. Lembra que eu te disse que eu sabia que o meu casamento ia acabar? Uhum. Nessa época o meu casamento acabou. O pai dele arrumou outra mulher, e aí acabou mesmo. Aí ele chutou o pau da barraca, como a gente diz lá em Minas, e me abandonou com esse menino doente no hospital. E nessa época eu percebi o porquê de tudo isso que eu tinha passado, porque se fosse uma pessoa que não tivesse passado pelo que eu passei, pelos abusos, correr atrás, estudar, você não consegue, gente, Ter essa resiliência construída, né? você não consegue. Então, até mesmo você enfrentar um cirurgião conhecido no mundo todo, o doutor Matei, olha o nome dele, que eu virei para ele e falei: "Doutor, com todo o respeito, que o senhor é o melhor cirurgião gastro pediátrico da América do Norte". Falei: "Não, nunca mais eu quero ver o senhor nesse quarto de hospital". Ele falou: "Mãe, eu respeito a sua decisão, mas você tem que então orar mais ao seu Deus, porque esse menino seu está muito mal". Então todo esse conhecimento da medicina que eu pude ter através da enfermagem, ela me levou a cuidar do Felipe de uma maneira mais especial. Sabe o que que é você ter que dar banho no seu filho de 15 anos, que ele não consegue nem levantar? Você vê seu filho ali definhando com, eu não sei, tem alguns termos que eu aprendi só em inglês, eu não sei em português, chama TPN. É um wire que eles colocam para dar uma nutrição. Ele é direto, ele é ligado direto no coração. Eu não consegui ver essa cirurgia dele, eu não consegui, porque isso é muito perigoso. E ele estava num estado tão enfraquecido que eu tinha medo de perder ele ali naquela sala de cirurgia, sabe. Mas aí aqui entra Deus. Entrou a minha igreja na época, que eu tenho muita gratidão, todos orando, todas as pessoas, agradecer, como gente que eu nem conhecia, e ligava e falava: "Eu tô orando pelo seu filho". Aí você me pergunta: "E o pai?". Pai, ligava pra ele: "Eu não posso ir". Eu falava: "Por favor, vem, que eu não tô aguentando, eu tenho que tomar um banho, eu tenho que ir na minha escola, eu tenho que entregar meu trabalho, eu não tô conseguindo".
E ele falou: "Pede férias, você não tem direito a férias? Pede férias, o seu filho precisa mais de você do que o seu trabalho, do que a sua escola". Naquele momento eu disse assim a ele: "Tá certo, você tem razão, meu filho precisa mais de mim, então me faça um grande favor, pegue todas as suas coisas e quem não quer ver mais a sua presença sou eu. Nós não precisamos de você". E se não fosse esse amparo todo, eu não teria tido coragem para falar isso para ele e iniciar o processo do fim de 20 anos de um relacionamento abusivo, que ali sim eu percebi. Ali foi um divisor de águas. Na enfermidade do Na seu filho. enfermidade do meu filho eu vi que ele nunca foi um marido, nunca foi um pai e nunca seria um homem para um relacionamento. Então ali não, ali eu disse não. E aí começou todo o processo hoje, né, que culminou com o nosso divórcio. Não, mas seu filho se curou. Ah, foi! Foi um milagre. Você fala que ele é o seu miracle boy, right? Foi. Ele ficou na Filadélfia durante 6 semanas. A Filadélfia, para quem não sabe, é o The Children's Hospital, chama CHOP, e eles têm um programa lá com várias modalidades, vamos dizer assim, mas um deles é o gastro, né, eles têm uma seção, de gastro que é muito reconhecida mundialmente, então várias crianças de todos os países vão para lá fazer os tratamentos e cirurgias necessárias. E infelizmente, assim, o Felipe foi para lá, mas quando ele chegou, né, ele se curou de uma forma tão miraculosa, né, que eles o apelidaram de The Miracle Boy, porque ele se recuperou de uma No dia que a cirurgia estava marcada para acontecer, Deus operou um milagre. foi, Foi assim? foi. Nesse dia, eu tinha que dar assistência para minha escola também. Eu tinha que fazer como era a época do Covid, né, as escolas estavam fechadas, só que o laboratório ficava aberto para cada estudante entrar, então eu tinha um horário marcado para eu demonstrar as minhas habilidades, e a habilidade era de IV, né, a gente tinha que inserir o IV. Eu já tinha visto tantas vezes eles fazerem aquilo no Felipe, que para mim aquilo foi muito fácil, né, naquela época. Então, eh eu tive que ir para casa, tomei um banho e fui para o laboratório da escola para eu poder fazer essa demonstração. Nesse trajeto, eu ouço uma voz dentro de assim, e porque eu perguntava: "Deus, o que que eu vou fazer? O que eu faço? O que eu pude fazer, humanamente falando, eu já fiz. Agora é com o Senhor. Eu não tenho mais o que fazer". Então, naquele momento eu senti uma voz, assim, claramente falando assim: "Faz isso, 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 procura essa pessoa". E eu pensei: "Como que eu não pensei nisso antes?". Eu fui, fiz demonstrei as minhas habilidades lá na escola, fiz o meu dever de casa, como se diz, né, ou a tarefa lá. Eles me aprovaram e eu voltei correndo para Filadélfia. E falei com o médico, e o médico disse: "Vamos tentar isso, vamos tentar". E o médico me perguntou: "Como que você pensou nisso? Era um procedimento que deveria ser feito?". Vai ficar muito longo para eu explicar, mas foi um procedimento que eles fizeram, dentro do TPM, que era a nutrição que ele estava recebendo, eles colocaram, para resumir, lactobacilos vivos, probióticos. Uhum. Porque se fosse bactéria. É. Então, Uhum, assim, o que estava acontecendo? Ele estava com uma inflamação intestinal e ele já não tinha mais uma flora intestinal. A uhum. gente precisava reconstruir essa flora intestinal dele. O que que eu lembrei? Yakult, eu lembrei de alguns sucos orgânicos e aquilo ali eu fui levando para ele e dentro de uma semana esse menino, ele deu uma virada, ele se recuperou, com uma cirurgia marcada, a cirurgia estava marcada para segunda-feira, isso tudo aconteceu numa quinta, que eu conversei com o médico, ele incorporou os probióticos na nutrição dele, via venosa, e Felipe tá bem.
É um milagre quando, mais uma vez, né, quando Deus determina, é uma vez só. Ele não saiu de lá completamente curado, "Ó, ele já está ca", não foi assim, gente, não tem nada desse negócio. Ele saiu com uma prescrição médica para poder tomar um remédio para o sistema imunológico, né, uma medicação até de alto custo, mas até isso Deus tomou conta, que eu tinha um seguro muito bom, né, na época, eu trabalhava para essa empresa há muitos anos, para essa agência, e eles cobriram tudo, eu não tive nenhuma dor de cabeça, com nada. Parece que Deus realmente, assim, fez de tudo para eu me preocupar com meu filho, sabe, porque todas as outras preocupações eu não tive, foi com o Felipe. Então quando ele saiu de lá, ele saiu com essa receita para ele tomar essa medicação intravenosa, e nós, conseguimos, aí depois de mais de um ano nessa medicação, que ele ficasse em remission, né, a doença ele tem a doença, mas ela não volta, né. Então assim, ele é reconhecido que ele tem essa doença, porém ele, né, vai para o gym, ele come de tudo, ele tá forte, inteligente, né, faz uma faculdade hoje, faz engenharia civil. Gracinha. É isso aí.